Oi, eu sou a Patrícia Oi, eu sou a Kizzy. e esse é o Divagando. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Divagando. E dessa vez a gente vai discutir aqui sobre Miss Dalloway, de Virginia Woolf. E para começar a nossa conversa, para a gente se ambientar, caso você nunca tenha lido esse livro e queira conhecer um pouco mais da história, ou caso você já tenha lido e não se lembra muito, dos detalhes ou um pouco do enredo, a gente vai começar esse episódio fazendo um resumo aí da história para a gente nortear aqui a nossa discussão. Então a Patrícia vai fazer este resumo. Miss Dalloway é um livro que basicamente conta um dia na vida de uma mulher da alta sociedade britânica, naquele período entre guerras, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E vai contar esse dia, que ela tá vivendo, a Clarissa Dalloway, desde de manhã até o final da noite. E vai contando, as andanças dela pela cidade, por Londres, e os preparativos dela para uma festa que ela vai dar à noite. E toda essa narrativa é permeada pela vivência durante esse dia de outros personagens também, que ou passam por ela na rua, ou que ela conhece, e é assim que vai se desenvolvendo a história. Sim, acho que é basicamente mesmo é o resumo assim, da história do livro. É essa, É um livro muito curto de ser lido, eu me surpreendi. Acho que a minha edição tem mais texto de apoio do que a própria história, o próprio romance. E eu me surpreendi muito, assim, eu nunca tinha lido nada da Virginia Woolf, nunca tinha lido Miss Dalloway, e pouco sabia da história. E me surpreendi muito, assim, com o estilo, assim, da narrativa dela. Eu achei completamente diferente de tudo que a gente já leu até agora aqui pro Divagando. E eu gostei muito. Pra mim tem um ar muito, assim, de conto. Me deu muito essa impressão, assim, de ser um conto. Um romance, enfim, uma narrativa um pouco mais entroncada, Um pouco mais cheia de personagens e reviravoltas e tudo mais. O que você acha, Patrícia? Como foi essa experiência aí inicial de leitura de contato com Miss Dalloway? Eu amei o livro do início ao fim. Realmente, assim, o estilo da narrativa é bem diferente do que a gente tem lido, principalmente dos últimos 2 livros que a gente leu, O Drácula e a Revolução dos Bichos, é muito diferente. E eu acho que, assim, a narrativa, ela me prendeu logo no início, assim, por aquela coisa meio... Eu vou chamar de poética, não é exatamente poética, ou talvez seja, não sei. Mas a forma como, ela vai narrando e vai... Às vezes vai tendo umas repetições, vai ter uns esquecimentos. O personagem tá falando e ele esquece o que ele tava falando, o que ele tava pensando. Aí ele vai e aí ele divaga um pouco e etc. Então, assim, foi um livro que me pegou logo no início. E eu achei uma escrita, assim, tão leve, mas tão pesada ao mesmo tempo, sabe? Porque é uma história super corriqueira, É só um dia na vida dessas pessoas, mas com várias reflexões e várias questões acontecendo. E coisas pesadas também acontecendo, nessa narrativa. Mas, não sei, assim, me encantou desde o início. Eu não sei explicar, assim, eu só fiquei cativada desde o início, sabe? E também, assim, porque... Não sei mais o que eu tô falando. E você, Kizzy? Eu acho que você resumiu, assim, muito, muito bem, assim, esse ar poético. Você ficou aí na dúvida, se seria ou não essa palavra. Mas eu acho que é um livro absolutamente poético, assim. Essa narrativa, corriqueira, do dia a dia, onde a Clarissa tá se preparando para uma festa e tá pensando na vida, tá pensando, na relação dela com a filha, na relação dela com o marido, com o passado, com as figuras, com os amigos do passado, que estão ou não no presente. E tudo isso enquanto ela anda pela cidade, As primeiras cenas, assim, são dela andando pela cidade e divagando a respeito da cidade, a respeito dela mesma
e das pessoas que passam por ela, né? Dos transeuntes ali, né? As pessoas que atravessam a rua. Tem uma passagem que ela fala dos carros, né? De como os carros, os ônibus. Tem uma passagem, acho que não é dela, mas é de outro personagem, que fala sobre as ambulâncias, né? Que é um símbolo dessa modernidade, desse avanço da sociedade. E tudo isso é muito essa dualidade, assim. Eu percebi muito essa dualidade do mundo lá fora, né? E eu gosto muito a abertura do livro, né? A primeira fase do livro é muito icônica, né? Que ela resolveu, eu não vou citar corretamente, mas enfim, ela mesma resolveu comprar flores, então foi a sua própria decisão, né? Tipo, uma coisa banal como vou sair para eu buscar as flores da minha própria festa. Como isso vai desencadeando, assim, as reflexões dela a partir do exterior, né? Vinda do que ela vê, do que ela observa na cidade. E como ela reflete sobre ela mesma, né? Sobre a posição dela e sobre quem ela é, sobre quem ela quer ser. E todos os outros personagens, né? Não é uma característica só da Clarissa Dalloway, né? É todos os personagens que são narrados, né? Que a gente tem esse ponto de vista a partir da visão deles, tem essa mesma experiência de olhar o mundo exterior, né? E trazer isso pra dentro de si. Com certeza, assim, e é engraçado isso, né, porque eu usei a palavra divagações, você usou a palavra divagações, a gente tá nos divagando. Mas eu acho que... Eu acho que é um livro símbolo do divagando, assim. Com certeza, com certeza. Porque é exatamente isso. Eu acho que é um paralelo bem legal de fazer, enquanto a Miss Dalloway tá andando por Londres e, né, vivendo a vida dela... E tá divagando, né? E tá tendo essas lembranças do passado, tá olhando pro presente, tá refletindo sobre a vida dela e sobre ela mesma e sobre os relacionamentos dela e sobre o que tá acontecendo e tá ao mesmo tempo, assim, preparando uma festa e tudo mais. É um pouco o que a gente faz, né? A gente pega um livro, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, dá voltas e... Então, é um livro bem... significativo pra gente, assim, e eu acho que isso foi uma coisa, assim, que eu pensei desde o início, assim, além de... Primeiro, né, a gente tava sentindo falta, né, a gente leu 3 livros escritos por homens, e a gente tinha lido, no início, 3 livros escritos por mulheres, e a gente tava sentindo falta, né, dessa, não sei, assim, é uma certa sensibilidade, sabe, que às vezes eu acho que falta na literatura masculina. Então, eu lendo, né, eu sentia, sabe, mais as coisas, eu me entendia, eu me sentia identificada, eu me sentia refletida ali. Mesmo quando a narração estava seguindo um personagem masculino, a forma como ele é descrito e etc. me remeteu, né, esses primeiros livros que a gente estava lendo, mas de uma forma completamente diferente, assim, com uma escrita muito mais moderna, muito mais atual, não sei, assim, não sei explicar. Mas é uma coisa que, voltando ao que eu ia falar no início... Ai, meu Deus, o que eu ia falar no início? Mas... que a gente tava sentindo falta, né, dessa literatura feminina. Você estava falando sobre ser um livro próximo ao divagando, né? Essa característica, né, do livro de ir em pensamentos, seguir pensamentos, daqui a pouco voltar e daqui a pouco esquecer. Você começou falando disso. Mas uma coisa... Mas, enfim... Eu tinha um ponto que eu ia... Mas daqui a pouco você lembra. Mas uma coisa que eu queria ressaltar da sua primeira fala, e foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, que me chamou muita atenção, é a questão da repetição, né? Uhum. É como ela repete, a narração repete frases e repete conceitos, né? E isso se aproxima muito a um pensamento mesmo, né? Às vezes a gente tá fissurado numa coisa, a gente tá refletindo sobre alguma coisa. Bom, não sei se todo mundo é assim, mas eu sei que eu me senti... eu me identifiquei com isso, né? De estar pensando em alguma coisa e aí você tem aquele pensamento, né? Que se resume numa frase. E um desses exemplos ela fala, é a vida. Ou a vida é assim. A vida é simples assim, ou algo do tipo. E aí a cena vai acontecendo e aí repete-se um movimento, né, das mãos, pega o Richard Dalloway, que é o marido dela, pega na mão dela e aí repete-se o pensamento, a vida é assim. E às vezes não é só um personagem que está repetindo esses pensamentos, né, mas é uma sensação
que ambos os personagens na cena estão compartilhando, né? E isso me passou, né? Essa atmosfera assim, de sincronia, né? De onde as pessoas estão vivendo no mesmo momento, né? Onde as pessoas estão ali vivendo aquele momento juntos, né? E não são dois personagens abstratos, né? Dos seres abstratos e aleatórios que estão sendo descritos no papel. Não. Eu senti muito essa realidade, assim, como você falou. É muito, uma escrita muito mais moderna e um tempo muito mais moderno, né? Porque a gente está falando de 1925, que o livro foi publicado, e eu acho que é por esses anos, assim, né? Que o livro se passa, acho que alguns anos antes, né? 1922, 23. E isso dá um ar completamente diferente, né? A gente estava lendo aí 1800 e tanto. Então, é engraçado ver os pensamentos sobre costumes, né? Sobre a questão de, tipo, eu sou do século passado, né? As pessoas mais... Todos eles são mais velhos, né? Que foi uma coisa muito curiosa também. A questão da idade é muito importante, né? No livro. Acho que todos os personagens refletem a partir da idade que têm, né? Que eles estão ali na casa dos 50 anos e o peso que isso tem para a própria vida, né? As coisas boas e as coisas ruins, né? De serem quem são, né? Na idade que são. E aí eu... Não sei, peraí. Me perdi também. A gente tá... Hoje a gente tá se perdendo. Mas eu acho que a pergunta que eu quero te fazer é se você também sentiu essa nostalgia do passado, assim, né? O livro, ele me traz muito isso, de que os personagens têm essa nostalgia do passado, né? Esse saudosismo, assim. Eles seriam saudosistas ou eles só estariam lembrando de quem eles foram e com quem eles viveram? Eu acho que existe uma nostalgia, mas que não chega a ser saudosista. Ela é uma nostalgia até razoavelmente saudável, sabe? Porque são pessoas, né, olhando... E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu acho que esses personagens, ou pelo menos a Clarice, é a protagonista mais velha que a gente leu, divagando até agora. Eu acho que é uma... Mais do que uma nostalgia, é uma reflexão, sabe? Eles estão lembrando de coisas que aconteceram no passado, sem exatamente ter aquela noção, assim, era melhor naquela época, sabe? É mais uma questão, assim, essas coisas aconteceram, elas foram boas, elas fizeram parte da minha vida, mas pensando bem, isso daqui não teria dado certo, realmente, eu tava certo, eu não tava certo. É uma reflexão, mas não é uma reflexão também dura, né? Rígida, é uma reflexão de olhar para o passado e ver que, né, o que mudou, o que não mudou, o que... É um pouco o que você estava falando de... Como assim, por mais que a narrativa tenha um fio, né, durante o dia, e como ela vai mudando de personagem, indo e voltando nos personagens, e os próprios personagens vão e voltam nos seus pensamentos e nas ações e no que acontece, etc. É meio que não ter a história não tem um ponto, sabe? Ela é tipo uma... E eu acho que isso tem a ver também com o que você tinha falado antes de ter um ar de conto, né? Porque é isso, assim, esse pedaço da realidade que tá sendo contada ali, sabe? Contada de uma forma extremamente poética e íntima também. E aí uma coisa que, né, e eu tinha falado essa coisa da escrita atual. Primeiro, assim, eu desde o início ficou muito claro pra mim, assim, esse vai ser o meu livro preferido divagando até agora. Exatamente por essa escrita e etc. Era isso que eu ia falar antes. Mas, em relação a essa escrita atual, me lembrou muito a forma como a Chimamanda escreve, sabe? Porque, por mais que a Chimamanda seja uma autora, tipo, contemporânea, né, atual, lançando livros no século XXI, e a Virginia Woolf, né, escrevia no início do século XX, e, né, enfim... Algumas questões são bem diferentes, que estão sendo ligadas ali. Eu acho que a forma, né, a escrita é muito... Se não similar, elas têm o mesmo quociente emocional, sabe? Que é isso, assim, são personagens que estão ali, né, vivendo as suas vidas, estão refletindo e são mulheres, elas têm, né, suas questões por serem mulheres, e os personagens da Chimamanda normalmente também têm as questões de serem negros nesse mundo racista, etc. Só que você consegue ter outras visões, você consegue ter visões masculinas, você consegue ter visões de outras raças, enfim. Nos livros da Chimamanda, não. No livro da... no Miss Dalloway, nem tanto. Mas você tem visões de diferentes classes sociais, né? Você tem as criadas, você tem as pessoas da rua, você tem a classe média, você tem a nobreza, você tem, né, várias gradações aí de pessoas vivendo e pensando sobre o que elas estão vivendo.
Então foi só uma coisa, tipo, foi um paralelo que eu fiz na minha cabeça. E que eu acho que é isso, assim, não é uma nostalgia, sabe? Exatamente. É um olhar pra dentro de si, mas de uma forma que remete também ao passado e remete ao presente. E alguns personagens também remete a um futuro, né? Remete a essa... Onde que eu tô, da onde eu vim, o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo. É toda uma reflexão, sabe? É toda uma descrição. E tem esses momentos que você falou, né? Que fala das flores, e fala dos carros, e fala do céu, e fala da noite, e fala... Não sei, assim, é toda uma atmosfera extremamente poética e intimista e que te coloca ali. Eu só, assim, eu não consigo... Eu tô sorrindo agora, sabe, falando desse livro, porque ele é muito bonito e ele é incrível, e assim, eu acho que, pelo menos pra mim, especificamente, foi o primeiro livro desde Orgulho e Preconceito que eu não sofri lendo. Porque todos os outros, assim, teve um nível de sofrimento lendo, e não é exatamente pela história em si, né, mas é um processo de... É pelo processo de leitura em si, né, e esse livro, assim, ele foi só um prazer do início ao fim, né, e aí... Em vários momentos tem essa questão, né, da Clarissa e o que traz prazer a ela, né, e ela tem essa questão da festa, né, por que ela tá dando essa festa e etc. E é isso, assim, é ter esse prazer de, né, encontrar as pessoas e oferecer alguma coisa para as pessoas e etc. Então, ler esse livro foi um prazer para mim. Eu acho que a minha experiência com ele só não foi mais prazerosa porque está um calor infernal no Rio de Janeiro. E eu acho que nenhuma leitura consegue ser muito prazerosa pra mim neste momento onde eu sofro com o calor. Mas eu gostei muito também, assim, esse ar. No início eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, algo de muito misterioso. No início eu fiquei com essa sensação de que algo de muito misterioso ou de muito grandioso iria acontecer. Eu também. Porque, querendo ou não, é o que se espera, né? Sim. É o que a gente tá treinado, né? A ler, né? A consumir hoje em dia. Então, todo mundo espera um plot twist, todo mundo espera... Bom, pelo menos eu esperei um plot twist, uma reviravolta, um segredo, enfim. E não tem, né? Não existe essa... reviravolta grandiosa, assim, que vira, sabe, um livro super agitado daqui a pouco, sabe? Uhum. Não, o livro ele se mantém num ritmo, e nesse ritmo de reflexão, e de reflexões bonitas, né, sobre a vida, e sobre o amor, e sobre a morte, e sobre os próprios sacrifícios, e sobre as próprias dores, e sobre ser quem é. Eu acho que é uma coisa que eu estranhei no início, né? Mas que depois eu entendi que foi feito, né? Da mesma forma. Eu estranhei, por exemplo, essa distribuição de narrativas, né? Onde não só a Clarissa Dalloway tem uma figura central na história, como ela divide grande parte da narrativa ali com o Peter, né? Que é o amigo e meio que o namorado de juventude. O próprio marido, né? O Robert. Richard. E o outro que eu... É Richard, ok. Eu sempre esqueço o nome dessa gente. Richard, Robert, é tudo parecido. Eu tenho que fazer uma cola, gente. Eu tenho um problema pra decorar nome de personagem. Isso de livro que eu leio e de livro que eu escrevo também. Porque eu esqueço o nome das pessoas. E aí depois eu preciso ficar lembrando, eu preciso ficar anotando, porque eu esqueço o nome das pessoas. Eu sou muito ruim pra nomes. Enfim, o Richard e o Septimus também. Ela divide essa narrativa com esses personagens e eu acho muito curioso, né? Como eles se encontram no meio da rua, né? Parece um passa ou repassa, né? Parece um revezamento, aquela prova de corrida, né? Que tem revezamento. Eles se cruzam, né? Em algum lugar e aí essa narrativa troca, né? De ponto de vista, né? Uhum. A partir desse cruzamento na rua. E aí eu achei isso muito estranho no início, porque pra mim um livro que se chama Miss Dalloway vai ter essa figura central, né, da Miss Dalloway. Uhum. Mas não é que isso não aconteça, né? Ela é essa figura central, a festa quem tá dando é ela, né? A festa é o que move, né, a história, né? As pessoas querem ir pra festa, as pessoas são convidadas de última hora, as pessoas se convidam, as pessoas aparecem sem ser convidadas, né? É a festa que move a história.
Então, ela é essa personagem principal, só que de uma forma muito sutil, né? De uma forma muito sutil, acho que é a palavra mesmo. Ela não tem esse peso, né, do ser protagonista, né? Uhum. Esses dias eu vi um meme na internet, assim, é a mágica do protagonista, né? Que ele cai de um cavalo, ele salta de um prédio, ele é atropelado, ele tem 5 paradas cardíacas e sobrevive porque ele é o protagonista. E não tem isso, né? Não tem essas 5 paradas cardíacas, não tem nada disso. Tem ela refletindo sobre a vida dela e estando aflita, né? A partir dos próprios conflitos, né? Das próprias decisões. E uma coisa que eu gostei muito foi parar pra perceber, assim, logo no início, ela se pergunta, logo no início, na caminhada, ela se pergunta quem ela é, né? Que ela já não é mais... Eu vou esquecer o sobrenome de solteira dela, mas enfim. Ela já não é mais a Clarissa com o sobrenome de solteira, né? Ela já não é mais aquela jovem. Ela não é nem simplesmente Clarissa, né? Ela já não era mais mãe porque a filha estava crescida, né? Não que ela não fosse mãe, mas enfim, ela não tinha mais esse papel central, né, na vida da filha, porque a filha já estava crescida, tinha agora uma preceptora. Ela já não era lá, não se achava lá a pessoa mais inteligente, a pessoa mais interessante, né, na própria festa. A própria festa dela teria pessoas muito mais interessantes. E ela já não sabia nem quem era ela própria, né, a Clarissa, só Clarissa, né. Ela não passava de ninguém mais do que Miss Dalloway. E isso vinha, né, com a sua importância, né, de ser a pessoa que oferece festas para o marido, né, para as pessoas importantes do marido, que o marido conhece, né. E durante todo o livro, né, a partir das suas reflexões do passado, né, das suas escolhas de por que ela não ficou com o Peter, né, do amor que ela sentia pela primeira amiga, né, a Sally, até ela se decidir a casar com o Richard, ela entende quem é ela, né? Ela entende que no auge ali dos seus 53 anos, ela gosta de dar festas, ela se sente importante, né, dando festas. Ela acha que ela faz isso bem e é uma felicidade, como você disse, né? É o prazer da vida dela reunir as pessoas, reunir os amigos, reunir... enfim, a primeiro-ministra aparece na festa, então... Não era só porque era útil pro marido, né? Essa festa que ela dá. Ela dá porque é o que ela gosta de fazer também. É como ela se sente útil, né? Como ela se sente parte daquilo, parte da própria vida. Sim, sim, sim. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do livro, assim. É essa... Primeiro esse questionamento, né? E ela faz esse questionamento várias vezes em relação a si mesma, né? Eu sou só a Miss Dalloway, eu sou né, essa esposa, eu sou só essa mãe, eu sou só essa senhora que agora já é, né, não é mais jovem, mas também não é velha. Quem sou eu e quem eu tô me tornando, né? E aí tem esses momentos, né, que são muito bonitos. Dela olhando as flores e olhando o mundo ao redor dela e encontrando esse deleite, esse prazer e esse sentido na vida, né? Nessas coisas que parecem pequenas, parecem corriqueiras, mas que realmente, assim, dão sentido pra nossa vida, sabe? São essas coisas que impressionam a gente, que enchem a nossa vida de beleza e que fazem a gente se sentir bem, que dão sentido, né? Pra vida que a gente tá vivendo. E aí isso é um contraponto muito interessante com esses papéis sociais, né? Que todos eles têm que e desenvolvem e né, se veem meio perdidos dentro deles. Porque até né, o marido dela, que é todo certinho, que é todo direitinho e etc. E é né, um membro do parlamento, não é do alto escalão do parlamento, mas é membro do parlamento, trabalha com isso, etc. Tem a sua influência. Mesmo assim, ele se olha, né? E as pessoas ao redor dele também, né? Principalmente o Peter... lembra que, nossa, ele seria muito mais feliz no campo, né? Ele é esse tipo de pessoa. Mas mesmo assim ele tá ali, tá desempenhando o papel dele, vai e né, tem o almoço dele com a Lady Burton. Não sei se é ela mesmo, mas enfim. Vai, tem esse almoço, depois conversa com o primeiro-ministro, ele tem esse papel, mas ao mesmo tempo, né? Ele sai do almoço querendo levar alguma coisa, né? Presentear, mostrar o amor dele, declarar o amor dele pra Clarissa. E aí, mesmo depois ele não conseguindo falar, né, com mais palavras, ele levou as flores, ela amou as rosas e entendeu o que ele estava falando. Então, todos esses momentos são muito
bonitos. E, né, é isso, assim, a gente tem um papel que a gente desempenha na sociedade, a gente tem o nosso interior, e a gente, né, vai e volta neles, e a gente às vezes se perde neles, a gente volta e... Eu acho que a vida é bem assim. Mas você falou da questão, né, de como você tava esperando um plot twist, que no início parecia uma coisa misteriosa. No início eu também tive, né, essa sensação de ter uma coisa misteriosa e tal. Mas aí acho que na primeira passagem, né, da Clarissa pra outro personagem, eu percebi que, tipo assim, não é esse tipo de história, sabe? Não vamos esperar isso. Apesar de realmente, assim, no final você tem uma coisa que não é surpreendente acontecendo, mas que é maior e etc. Mas que também não influencia, mas não influencia exatamente aquele dia que estava acontecendo, né? Que nem é um pouco a vida, né? As tragédias acontecem e a gente lida com elas como consegue. Mas a vida continua, né? A vida de todo mundo continua. Mas ao mesmo tempo, assim... é porque pra mim também... O segredo, né? O grande segredo foi revelado logo no início do livro, que é quando a Clarissa tava pensando, né? Lembrando da Sally, e lembrando desse amor que ela tinha pela Sally, que chegava até a ser uma obsessão e tal. Nossa, como eu sofri com aquilo, Kizzy. Eu sofri tanto com aquilo. Porque eu me identifiquei tanto, assim, a forma como ela falava da Sally, e, né, dessa fascinação que ela tinha pela Sally, esse amor e essa paixão e etc. Era tão bonito e quando ela fala, tem um momento, né, que ela fala que ela tava nervosa, né, porque ela ia descer pra jantar com a Sally e a Sally tava lá e aí ela desce e aí ela, né, chega e a Sally tá vestindo, tipo, um vestido rosa e é uma coisa meio resplandecente, é meio dourado e etc. Nossa, eu me identifiquei tanto porque eu tenho um momento assim, sabe? Tipo, eu uma vez fui encontrar uma... Respira fundo. Respira fundo e vai, fala. Mas eu ia encontrar uma amiga, né, que eu gostava na época. Continua, só vai. Mas que eu tive esse momento, assim, de... né, ela chegou no lugar que eu tava esperando ela e ela tava brilhando, sabe? E eu acho que vai ser uma das coisas, assim... E ela, né, a Clarissa tava lembrando disso, né, com 50 e tantos anos e etc. E na hora eu parei pra pensar e eu pensei, tipo... Nossa, quando eu tiver 60, 70 anos, eu vou lembrar desse momento, né? E eu vou lembrar do que eu senti e da cena em si, e desse brilho e etc. Então... Toda aquela parte, né, que ela se entende o amor que ela sentia pela Célia naquele momento da vida dela. Nossa, eu me identifiquei demais, eu me identifiquei muito. Mas enfim, saindo um pouco, né, de toda essa identificação e dessa beleza, enfim, que a gente tá falando, eu tive uma pequena dificuldade, e eu acho que, assim, os momentos que o calor me pegava mais enquanto eu tava lendo eram as partes do Sétimos e da mulher dele. Não que não fossem interessantes e, né, não tivessem a mesma beleza e o mesmo ritmo do resto do livro, mas com eles eu acho que pelo assunto ser mais pesado, eu senti o peso, né? Então eu via que, assim, eu me distraía mais naqueles momentos. Eram os momentos, assim, um pouco mais difíceis de ler. E eu acho que é interessante, né? Porque se a gente fizer um contraponto com o Drácula que a gente leu antes, essa questão da saúde mental, ela é extremamente importante, sabe? Porque apesar de ter sido uma sociedade, né, em alguns anos, em 20 anos, né, ter passado por uma guerra e etc., que melhorou um pouco a sua forma de lidar com a saúde mental, e ainda assim você vê, né, um pouco do estigma, né, que certas questões têm, né, você vê o clínico geral fazendo pouco caso dessa depressão que o Sétimo estava passando, e quando eles vão no médico que finalmente vai dizer, não, isso realmente é uma coisa séria e precisa ser tratada, e o tratamento é esse. Não vou dizer que é tarde demais, porque nunca é tarde demais, sabe? É melhor você chegar no momento depois do que você não ir. Mas ainda assim a forma como, né, eles foram tratados e a forma como toda a questão foi colocada levou ao final trágico que o Sétimos tem, sabe? Então eram as partes mais difíceis mesmo. Sim. Sobre tudo que você disse, eu anotei algumas coisas. Eu acho que começou falando sobre o Richard, né? O conflito dele,
que ele leva as flores pra Clarissa, e eu achei essa passagem lindíssima, assim. A reflexão sobre as coisas que a gente não tem coragem de dizer, né? Sobre aquilo que a gente sente, porque é a conclusão que ele chega, né? Que ele passa uma vida com ela e talvez ele nunca tenha dito que a amava, sabe? E ele entende que ele precisava fazer alguma coisa com isso, né? Ele precisava dizer isso a ela, precisava deixar isso claro pra Clarissa, né? Que todos os anos que eles passaram juntos não foram em vão, né? O fato dela ter escolhido se casar com ele não foi uma decisão errada, né? E mesmo assim ele não tem coragem de dizer em palavras, né? E aí ele diz isso de certa forma com ações, mas a reflexão dele sobre tudo aquilo que a gente quer dizer, mas não tem coragem, assim, isso é uma coisa muito poderosa, assim, se a gente para pra pensar na nossa vida, né? Tudo que a gente... Todas as pessoas que a gente gosta e nunca disse, todas as pessoas que a gente não gosta e nunca disse, todas as coisas que a gente... Tudo que machucou a gente, ou tudo que fez a gente muito feliz, né? Quantas pessoas não trouxeram felicidade pra nossa vida em algum momento, em alguma forma, por ter dado um presente, por ter... enfim, participado de alguma forma da nossa vida e a gente não disse, sabe? A gente não valorizou e não reconheceu a importância que a outra pessoa tem na nossa vida. Isso eu achei, assim, de um poder, assim, sabe? De uma grandiosidade. Esse momento onde ele constata isso, né? De que existem coisas que a gente nunca tem coragem de dizer. Isso eu achei poderosíssimo, assim, pra mim. E aí, eu escrevi aqui, a Sally resplandecente. A questão da Sally resplandecente é uma cena, assim, muito, como é que eu posso dizer, marcante, porque ela volta, né? Essa cena volta várias vezes no livro, né? Tanto do ponto de vista da Clarissa quanto da própria Sally. Uhum. E aí, eu lendo essa passagem e a gente, agora conversando, me veio na mente uma coisa que minha psicóloga me disse algumas sessões atrás, sobre a amizade ser o amor que esbarra em alguma coisa, né? E aí a gente falando sobre essa questão do amor romântico e tudo mais, elas se amaram ali de uma forma muito poderosa, de uma forma muito bonita, né? De uma forma muito significativa, tanto que as duas se lembravam, né, daquele... Eu acho que vamos dizer que é um verão, eu não sei necessariamente se elas passaram um verão juntas, mas daquele momento, né, onde os amigos estavam reunidos, onde eles eram jovens, onde as coisas estavam para mudar, né, então elas se amaram muito, elas se tinham na mais alta conta, elas resplandeciam uma para a outra, isso era lindo, elas dividiram coisas lindas ali, né, no fim não se concretizou, né? Uhum. As duas, né, tomam caminhos diferentes, veem coisas erradas, né, no futuro uma da outra, né? Elas se tornam pessoas que talvez a outra não concordaria que elas se tornaram, mas continuam vendo coisas boas, né, umas nas outras, e aí elas se reencontram anos depois. E tem essa alegria de quem divide um passado, né? Uhum. De quem viveu uma coisa muito bonita juntas e passou uma vida inteira longe, mas essa memória, né? Esse passado em comum continua reunindo, continua nutrindo um afeto, né? Nutrindo algo bom, assim, para se compartilhar. A ponto de se considerarem ainda amigas, né? Uhum. Então eu lembrei muito disso, né? Sobre essa amizade ser o amor que esbarra em alguma coisa e não se concretiza. E sobre o Septimus, não sei falar o nome dele também. Ai, eu não sei nem o que falar sobre ele, assim, é tanta coisa. Sei nem por onde começar. Porque realmente angustiante, assim, a história dele, né, o processo de depressão, de enlouquecimento, né, pra eles ali, né, naquele contexto, ele tava ficando louco, né, ver isso refletido na Résia, né, Résia, não sei como falar o nome dela, porque ela é italiana, mas ver isso refletido na esposa, né, que é jovem e que desiste de uma vida, né, que ela conhecia na Itália, pra ir atrás de um marido que, enfim, eles tinham um futuro, né? Eles tinham futuros, eles tinham perspectivas, planos, né? Eles tinham coisas que eles queriam, ela principalmente, e ver esse processo de não concretização, né? De planos e de um futuro é muito triste, assim, é muito desesperador, e ver ele mesmo se perdendo, né? Dentro do próprio desespero, do próprio trauma, né? Eu não sei se é necessariamente uma depressão, né? Porque pode ser até aquele transtorno pós-traumático, né? Uhum.
Enfim, eu não sou da área da saúde mental, mas, enfim, é muito triste, assim, ver ele se perdendo dentro dele mesmo por não compreender, assim, as dores, né, os próprios sentimentos e por não ter ajuda, né, não ter quem que o acolhesse, né, aquele médico dá um ódio dele, né, o do clínico geral, é claro que não tá bem, sabe, claro que não tá só precisando de descanso, sabe? Eles não precisam. Não, descanso não. Você só precisa se animar mais, você só precisa ir pro teatro, né? Uhum. E o mais triste é saber que existem pessoas que ainda dizem isso, né? Pessoas que estão passando por problemas psicológicos e ainda tem pessoas da área da saúde, né? Ainda tem pessoas leigas que dizem, olha. Sim. Por que você não vai no cinema, sabe? O seu mal é que você não tem problema. Você não tem problema nenhum. Uhum. Você, né? É só ficar feliz, né? Você já tentou ficar feliz? E, sabe? A pessoa só precisa de ajuda. A pessoa precisa de alguém, né, que acolha. A pessoa precisa de uma ajuda profissional. Ela não precisa só ficar feliz. Se fosse só ficar feliz, era fácil, né? Se fosse um botão de agora eu tô feliz, agora eu tô triste, era absolutamente mais fácil. E aí ver esse pedido de ajuda, né, principalmente da esposa dele, que não sabe o que fazer com ele, porque querendo ou não, ele tá ali dentro da própria loucura, né, vamos dizer assim. Porque como retrata no livro, parece que ele está variando mesmo, né? Ele não está mais na consciência dele, né? Ele tem ideias muito fora do normal. Então, para ela, ela não sabe, porque ele não é o marido, né, dela. Ele não é a pessoa com quem ela sabia lidar, com quem ela tinha dividido uma vida. Então, era desesperador para ele e para ela, né? Porque o que faz, né, com uma pessoa nesse momento? E aí, quando eles finalmente, né, conseguem essa ajuda, o que se a gente parar pra pensar hoje também era uma ajuda um pouco... Era confiar desconfiando, né, assim. Mas a gente entende que era na época também, né? Qual era o estado da psiquiatria na época. Mas... Enfim, é muito angustiante também a história ali do Sétimos. O bom é que hoje já existe ajuda profissional qualificada, né? Então, para quem está precisando de ajuda psicológica, quem acha que não está bem, quem acha que está com problemas que não consegue manejar, né, por si mesmo, hoje a ajuda profissional é de muito mais fácil acesso e muito mais confiável do que os médicos que aparecem em Mesalo. Então, procurem ajuda. Com certeza, assim, é exatamente isso, assim. Se fosse hoje em dia, ele teria tido um acolhimento médico muito melhor, né? Um atendimento profissional muito melhor, mesmo que a gente saiba, assim, que tem um outro caso de profissionais que não são tão profissionais assim. A maioria dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas, etc., eles estão ali para te ajudar, né? Para você olhar e lidar com as suas próprias questões e lidar com as suas próprias dores e seus traumas de uma forma mais saudável e mais caridosa também, porque a gente às vezes é muito duro consigo mesmo, né? E eu acho que algumas reflexões que os personagens têm sobre si no livro são muito duras, né? Não só em relação a eles, mas também às outras pessoas. E isso é sempre uma faca de dois gumes, né? Quando a gente tá sendo mais crítico, tá julgando mais os outros, tá tendo mais preconceitos, é porque a gente também tá fazendo isso com a gente mesmo, né? Ah, só mais uma coisa. Eu acho que a grande moral, assim, da história, não que tenha uma moral da história, né? Mas, enfim, acho que o grande recurso, assim, do livro é exatamente esse. Todo mundo é um pouco duro consigo mesmo, né? Todo mundo tem os seus próprios conflitos, as suas próprias dores, mas é possível, assim, né? O livro, eu acho que ele trata muito disso, sobre, no meio dos seus conflitos, né? No meio ali de descobrir qual é o seu papel dentro da sua família ali, que a Clarice estava passando, ela conseguia apreciar a vida, né? Ela conseguia perceber que a filha estava crescendo, né? Ela conseguia perceber a própria vida, a própria utilidade, né? A própria utilidade dentro daquela pequena sociedade ali, né? Daquela pequena comunidade. Então, para além de toda a dor, né, de toda... Eu não acho que seja um livro doloroso, né, que pegue muito nesse drama, assim, mas... Para além das dúvidas, né, que você tem a respeito de si, das suas escolhas, é possível, né, é possível ver beleza na vida, é possível ver a poesia do dia a dia, é possível amar, né? É possível dizer para as pessoas que você as ama, né? Seja com palavras, seja com ações, né?
é possível amar e se sentir amado. E quando a gente não encontra, né, essa saída, eu acho que é o pulo do gato, né, aí da história é essa. Quando você não encontra, né, essa solução, é a hora de procurar ajuda, né? É a hora de entender o que está acontecendo ali que eu não tô conseguindo manejar, né? Essa agonia e êxtase de estar vivo, né? Essa alegria e essa tristeza de estar vivo. Acho que é isso. Realmente, sim, a gente terminou o episódio, né, com essa reflexão da realidade da vida, né? De que tem momentos ruins, tem momentos bons, tem dúvidas, tem conflitos, tem dores, tem críticas, tem rigidez, mas também tem flexibilidade, tem beleza, tem prazer, tem deleite, tem pessoas que você não gosta, pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam de você. Eu acho que é isso, assim, é um livro que traz a vida e reflete sobre a vida do jeito que ela é, né? Mesmo com, hoje em dia, já quase um século de diferença, né? A gente tá em 2021, o livro saiu em 1925, quase um século, e a realidade da vida continua sendo essa, né? De que a vida tem a sua escuridão e a sua luz também, né? Tem as noites escuras e as noites estreladas, e os dias nublados e os dias ensolarados. E é isso, esse é o nosso episódio. Que não tem... Normalmente eu não tenho uma conclusão, dessa vez a gente teve menos conclusões ainda. Mas a gente tem ainda mais um episódio, né, sobre Miss Dalloway, que vai sair daqui a 15 dias, que a gente vai aprofundar um pouco os nossos pensamentos sobre o livro e o que, né, tocou a gente, o que chamou a nossa atenção. E você pode se comunicar com a gente, né? Você pode compartilhar os seus pensamentos e as suas divagações, não só desse episódio, né, e desse livro, como de qualquer outro episódio que a gente tenha feito até agora, através das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram pelo @divagandolivro. E nos sigam nas redes sociais, compartilhem, né, esse episódio, indiquem para as pessoas, né, que você acha que pode curtir aqui a nossa conversa, que tenham coisas a acrescentar aqui no nosso diálogo. Compartilhem esse episódio, marquem a gente nas redes sociais, pra gente ver vocês compartilhando, né, pra gente compartilhar também as divagações. Então, mandem perguntas e conversem com a gente, que a gente gosta de saber também o que vocês estão pensando. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de streaming, incluindo o YouTube. Então, nos sigam e compartilhem e indiquem. E até o próximo episódio para a gente continuar falando sobre Miss Dalloway. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Leiam Miss Dalloway. É lindo. Leiam, isso é verdade.